Esse é o espaço. Muitas pessoas sabem como ele é, porque ele ficou tão famoso. Mas será que essas pessoas que conhecem um pouco da aparência dele sabem que um jovem físico alemão, uma mente brilhante, desenvolveu uma teoria da relatividade geral? O nome desse físico era Albert Einstein. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein, publicada em 1915, revolucionou completamente a compreensão da ciência sobre o universo. Ela só foi confirmada pela primeira vez em 1919, com um experimento feito durante o eclipse total do Sol em Sobral, no Ceará, e na ilha de Príncipe, no arquipélago de São Tomé e Príncipe. A partir daí, um então desconhecido físico alemão se transformou em uma celebridade mundial e passou a ser parado na rua para dar autógrafos. Mas o que exatamente é essa teoria e por que foi tão revolucionária? Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso nos mantemos sobre o chão na Terra. Ela nos atrai para o seu centro, por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol de repente desaparecesse por completo. Segundo a teoria de Newton, os planetas do Sistema Solar sairiam instantaneamente de suas órbitas, já que não haveriam mais a força da gravidade do Sol atraindo-os. Para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do universo. Nenhum corpo com a massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem a gravidade. Nos 10 anos que passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, como uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos celestes massivos, como os planetas e estrelas. Essas deformações criam o que nós sentimos como força da gravidade. Então a Terra e os outros planetas permanecem em órbita. Para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ela gera no tecido do espaço-tempo. A relatividade geral permitiu explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. Até hoje, algumas de suas previsões são testadas e confirmadas pelos cientistas, que se surpreendem com a precisão das ideias do físico alemão. Por causa dela, ele se tornou uma das figuras mais icônicas da ciência mundial. 100 anos após o eclipse solar em Sobral, as previsões da relatividade continuam, sendo comprovadas lentes gravitacionais, ondas gravitacionais e a recente imagem do horizonte de eventos de um buraco negro no centro da galáxia, M87. Esses fenômenos referem-se a objetos do espaço sideral, estrelas supermassivas, buracos negros, galáxias e aglomerados de galáxias. E dá a impressão de que a relatividade diz respeito apenas a objetos e fenômenos do macrocosmo. No entanto, existem consequências de tal teoria no cotidiano, bem como algumas aplicações. A relatividade estabelece que tempo e distância não são absolutos. Diferentes observadores fazem diferentes medidas de um mesmo evento. E ambas estão corretas, tudo é relativo. Por exemplo, tempo contabilizado por alguém na Terra pode ser de algumas décadas, enquanto para alguém em uma nave espacial viajando próximo à velocidade da luz seja apenas alguns minutos. Ou então alguém pode medir o comprimento de um trem parado, mas quando este começa a se mover, seu comprimento aparenta ser menor para que quem observa. Esses efeitos são, respectivamente, a dilatação temporal e a contração espacial. Embora ainda não disponhamos de naves que viajem próximas à velocidade da luz, experienciamos todos os dias os efeitos da dilatação do tempo. O Sistema de Posicionamento Global GPS, da sigla em inglês,
Funciona com 24 satélites em órbita da Terra, determinando a posição dos dispositivos através do método de triangulação. A velocidade de tais objetos é de aproximadamente 14.000 km por hora, embora seja apenas cerca de 1/1000 da velocidade da luz. Os satélites acabam por experimentar a dilatação temporal. A defasagem dos relógios dos satélites com relação aos que estão na Terra poderia levar a um erro de 8 km por dia na posição indicada pelo GPS. Os dispositivos são programados para realizar as correções necessárias, com cálculos baseados na relatividade de Einstein. Imagine um trem com 10 metros de comprimento e 10 vagões. A grosso modo, diz-se que a densidade do trem é de 1 vagão por metro. Se o trem entra em movimento, então, de acordo com a relatividade, para um observador externo, ele irá comprimir na direção em que se move. Além disso, os relógios dentro do trem vão correr mais devagar. Suponhamos que após a compressão, o trem fique com 5 metros. Isso implica que o número de vagões por metro irá aumentar, sendo, portanto, 2 vagões por metro. Obviamente, os valores aqui são utilizados apenas para facilitar a compreensão do que ocorre. Em uma situação real, a compressão do trem não é visível, bem como a dilatação do tempo de seus relógios. Embora a contração espacial seja imperceptível para o caso de trens em movimento, é graças a ela que os objetos eletromagnéticos funcionam. Discos rígidos, micro-ondas e aparelhos de ressonância magnética, etc. As antigas TVs de tubo ajudam a explicar. Elas eram equipadas com tubos de raios catódicos, que aceleravam os elétrons e disparavam contra um revestimento que, ao ser atingido, emitia luz. Mas não era tão simples quanto disparar alguns elétrons em uma tela. Os elétrons carregados negativamente eram direcionados para um ponto muito específico na tela, utilizando a carga positiva de ímãs. A velocidade dos elétrons acelerados chegava em torno de 30% da velocidade da luz. E, portanto, era preciso fazer correções devido à contração espacial que sofriam. Caso contrário, as imagens formadas na tela seriam incompreensíveis. No filme Interestelar, os personagens se aproximam de um planeta perto de um buraco negro. O buraco negro causa uma imensa distorção no espaço-tempo, fazendo assim o tempo passar diferente na Terra e no planeta que eles estão. 1 hora no planeta Miller equivale a 7 anos no planeta Terra. Isso pode até parecer ficção, mas não é. Isso é totalmente inspirado na relatividade geral de Einstein. Por isso se chama relatividade, porque tempo é relativo. Se eu estiver aqui e outra pessoa estiver no Japão, o tempo da pessoa no Japão e eu, que estou aqui no Brasil, vai se passar diferente. Agora, quem vai se aprofundar mais um pouco nesse assunto é meu colega e amigo Cauã. Oi, bom dia. Meu nome é Cauã e eu vou tentar explicar mais detalhadamente sobre a teoria que Einstein propôs sobre a relatividade geral, que, por mais fantástica que possa parecer as implicações da teoria da relatividade geral, elas podem ser compreendidas, em grande parte, como consequências de 3 princípios físicos: o princípio da relatividade, o princípio da invariância da velocidade da luz e o princípio da equivalência. As origens de 2 desses princípios, o da relatividade e o da equivalência, se entrelaçam historicamente com as próprias origens do conhecimento científico, que hoje chamamos simplesmente de ciência. Galileu Galilei, um dos pais da ciência moderna, publicou em 1823 o Ensaiador Secondo Saggiatore, em italiano. Neste livro, em particular, e nos livros seguintes de Galilei, é possível identificar a defesa de alguns dos principais fundamentais do método científico. Para ele, o conhecimento resulta da experimentação e da observação detalhada, não só qualitativa, mas também quantitativa, dos fenômenos naturais. Galilei ressalta a necessidade de estabelecerem padrões rígidos para as medições feitas nesse processo, de modo que os resultados, uma vez divulgados amplamente, possam ser comparados com aqueles obtidos de forma independente por outros cientistas. De acordo com ele, esse conhecimento deve ser organizado e condensado em leis e teorias usando, para esse fim, a linguagem da lógica e da matemática, evitando ao máximo a influência de quaisquer preconceitos religiosos ou filosóficos. Ainda segundo Galilei,
Essas leis e teorias não são dogmas, nem verdades absolutas e devem ser corrigidas ou descartadas. Quando entrarem em contradição com novas observações e experimentos, é essa construção coletiva, rigorosa, objetiva, transparente e falseável, em estado permanente de revisão e autocorreção, que sustenta ainda hoje em dia o grande prestígio da ciência. Cerca de 10 anos depois, em 1832, em seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, Diálogo sopra un due massimi sistemi del mondo, em italiano, o próprio Galilei introduziu o princípio da relatividade, fazendo notar que nenhum experimento realizado no porão, sem janelas, de um navio nos permite distinguir se o navio está parado no cais ou se está se movendo constante, sem balançar nas águas tranquilas de uma baía. Ou seja, as regras que governam o movimento dos corpos dentro do porão do navio são as mesmas em ambas as situações, tornando impossível, por esta via, definir o estado do movimento do navio. Maneira absoluta. Sim, se um navio está em uma das situações que eu descrevi, parado ou se movimentando em velocidade constante, a única forma de determinar completamente seu estado de movimento é medindo a variação por unidade de tempo da posição do navio em relação ao cais, ou seja, determinando a sua velocidade relativa ao cais. O princípio da equivalência tem a sua origem na lei da queda livre dos corpos, publicado por Galilei em sua obra Duas Ciências, De Corsi e Dimostrazione Matematiche, intorno e 29, e Ciência em italiano, datada de 1635. Reza a lenda que Galileu teria soltado simultaneamente duas balas de canhão de massas muito diferentes do alto da Torre de Pisa, e as duas teriam batido no chão ao mesmo tempo, jogando por terra assim a teoria aristotélica vigente havia há mais de 1000 anos, independentemente de ele ter ou não de fato realizado esse suposto experimento da Torre de Pisa. Galilei se convence daquela que ficou conhecida como a lei de queda livre dos corpos, fazendo medições muito precisas do movimento de diferentes corpos ao longo dos planos inclinados com diferentes graus de inclinação. De acordo com essa lei, em condições ideais, quando a resistência do ar e o ponto da vizinhança da Terra, todos os corpos caem livremente com a mesma aceleração, independentemente das suas massas. No contexto da mecânica de Isaac Newton, essa lei representa a equivalência entre a massa gravitacional e a massa inércia de cada corpo. Ou seja, se um corpo tem a capacidade de interagir gravitacionalmente 2 vezes maior do que a de outro, então para ser acelerado, ele também oferece uma dificuldade 2 vezes maior, de modo que a aceleração de ambos os corpos durante a queda livre é a mesma. Esses conceitos fazem parte das leis do movimento e da lei da gravitação universal, todas elas anunciadas por Newton e publicadas nos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica em latim. Em 1687, a publicação dessa obra, mostrando a visão de Newton, sustenta sobre ombros de gigantes como Nicolau, Copérnico, Tycho, Brahe, Johannes Kepler e Galilei. É considerada o ápice da revolução científica que marcou o começo da ciência moderna. E, bom, essa foi a minha explicação. Tomara que eu tenha sido claro e tenha dado vários detalhes para que seja mais compreensível sobre esse tema que é tão aclamado dentro da ciência e que foi feita por um dos maiores cientistas que já houve na face da Terra. Então, muito obrigado por ter assistido e tchau. Foi bem complicado fazer esse vídeo. Nós dois, né? Eu e o Cauã tivemos que pesquisar bastante.
A gente pesquisou muito, na verdade, mas foi divertido. Não foi um trabalho... Ai, meu Deus, esse trabalho é muito chato. Foi trabalhoso, mas foi divertido. Enfim, tchau.